Aí eu contei isso para um amigo meu, estava no bar com um amigo, contei para ele, ele foi à livraria. Falou assim, tem filha, mãe, avó e puta? Aí a livraria estava lotada, assim, a menina falou assim, ô fulano, traz aí filha, mãe, avó. Então ninguém fala puta. Mas o livro está vendendo? O livro está vendendo, eu tenho... ele está em algumas listas, né? Porque hoje em dia tem um montão de listas, né? Ele esteve na lista da Veja, saiu, está na lista da La Selva, está vendendo. E eu recebo muitos e-mails, muitos blogs que falam do meu livro, né? E já tenho convite para filme, para teatro, essa coisa toda. Vamos ver. Eu quero que cada vez apareça mais, não porque eu quero ficar aparecendo, mas é que para essas questões da prostituição aparecerem, entendeu? Para as pessoas verem que eu sou uma mulher como outra qualquer, né? Beatriz, você tem interesse em voltar a se dedicar a esse tema já num contexto completamente diferente? Então, Gabriela sabe que eu estudei... as polacas entraram na minha vida em 88. Na verdade, elas entraram na minha vida muito antes. Eu tenho um irmão mais novo e ele teve uma babá e quando ele fez 1 ano a gente foi visitar a mãe da babá numa favela do Rato Molhado, na subida de Inhaúma. E aí essa babá falou assim para minha mãe, olha, ali é um cemitério de gringa. Aí a minha mãe falou, por quê? Porque gringo toma banho antes de ser enterrado, porque pelo ritual judaico você lava o corpo, coloca num lençol e todo mundo é enterrado no mesmo caixão igual. E aí minha mãe disse, então vamos entrar porque eu quero ver esse cemitério. Isso era 69. Em 88 eu fui descobrir as polacas e aquele cemitério. E hoje a minha grande luta nos últimos 20 anos, por isso que essa história nunca me abandonou, é recolocar o nome nas lápides das 797 pessoas que estão enterradas ali, porque muitas dessas lápides já desapareceram. Os nomes é por causa das famílias. Pelas leis judaicas, as prostitutas e os suicidas deveriam ser enterrados junto ao muro de um cemitério para mostrar um lugar de exclusão. Não colocar os nomes é você reforçar a ideia de que são párias, né? Então, por isso que essa luta nunca saiu da minha vida. Ela está na minha vida nos últimos 20 anos, desde que eu encontrei as polacas pela primeira vez. Joel, você que fez o chamado turismo sexual como uma ameaça à integridade das pessoas ou como uma forma de ascensão social? O turismo sexual é um fenômeno complexo. Você tem um turismo sexual que eu acho que é absolutamente natural, e aí eu diria que eu estou de acordo com a Gabriela, que é um fenômeno de homens adultos com mulheres adultas. Então, é absolutamente legal, é um direito do turista, quando viaja para outro país, ter relações sexuais com as pessoas pagas ou não com as pessoas desse país. Então, eu acho que esse aspecto não é objeto de condenação, é hipocrisia ficar discutindo nesse sentido. O que é preocupante... Mas há campanhas oficiais contra... Mas não contra esse turismo sexual. A campanha é contra a exploração de crianças e adolescentes e contra o tráfico de seres humanos, que é a dimensão terrível dessa história. Então, tem uma parcela dessas mulheres, né? Eu vou primeiro falar do aspecto terrível, que tem, embora não seja exatamente um turismo pedófilo, porque o número de pedófilos que vem, inclusive, por pesquisa constatada, é pequeno, mas vem homens adultos que no país dele não faria aquilo, mas chega aqui e explora crianças de 8, 10, 12, sabe, anos de idade, quer dizer, e além disso, né? E aí você tem e eu encontrei e mostro isso no meu filme, você tem histórias de pessoas que têm a vida destruída na infância. São crianças sem futuro. Eu não encontrei nenhuma prostituta, nenhuma mulher no turismo sexual com 20 anos de idade, né, que começou cedo. Aquelas que começaram cedo são destruídas pela drogadição, pelo crack, por aí afora. As crianças são destruídas quando são objeto desse universo. Então, esse turista tem que ser punido. E tem outro elemento que aí se confunde, esse é outra parte complexa, que muitos propõem casamento. Agora, muitos propõem casamento que faz parte das redes de tráfico, né? São mafiosos. Eles propõem como uma forma de levar essas mulheres para trabalhar, ou para casar, ou com proposta de trabalho, e lá elas ficam traficadas, elas ficam em um prostíbulo, têm o seu passaporte retido, não podem, enfim, tem uma dívida muito grande para pagar, tem que fazer não sei quantos... armadilha. É uma armadilha. Mas, Gabriela,
retomando o tema, hoje com a liberação sexual, com o fato de que o tabu da virgindade ele já praticamente não existe na sociedade, as adolescentes, os adolescentes iniciam a sua vida sexual muito mais cedo. Como é essa questão, essa relação entre a sexualidade e assim, a opção pela prostituição? O que acontece? Não existe mais o mito da virgindade, não existe mais uma série de coisas. A mulher alcançou algumas coisas, ainda falta muito para alcançar. Agora, existe as fantasias sexuais, existe o desejo sexual. Isso não acabou para ninguém. Então, a própria prostituta é um desejo sexual de um monte de homem, né? Tem gente que vai para a prostituição porque gosta. Não é porque tem necessidade ou porque é induzida... Você está falando dos clientes ou das prostitutas? Das prostitutas. As prostitutas vão por vários motivos, como todo mundo vai para alguma atividade por vários motivos, né? Tem aquela bem pobrinha, aquela que foi expulsa de casa, tem aquela que tem curiosidade, tem de tudo isso. Uma coisa que eu queria falar, até a respeito do que o Zezito falou, é que há que se diferenciar de uma vez por todas, né? A gente até tirou isso no nosso encontro de dezembro nacional, a prostituição consentida, aquela prostituição de mulher adulta que está ali trabalhando e vendo aquilo como uma profissão, que tem a sua própria agenda de trabalho e tal, do tráfico de seres humanos, que é outra coisa, e que nós podemos ajudar também no combate a isso. No combate a isso, da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é outra história complicadíssima, que eu acho, inclusive, que esse Brasil devia tomar vergonha, que os conselhos tutelares deveriam ter programas, porque todo mundo fala muito, na minha opinião, mas nada se faz. Nós vamos assistir agora mais uma pergunta de telespectador. A prostituição é cultural no Brasil? A prostituição não começa desde com as escravas de ganho, quer dizer, os próprios donos de escravos colocavam seus escravos para transportar água, dejetos e também as mulheres e os homens para fazerem mexer e levar o dinheiro para eles. Depois você tem as escravas que vêm dos Açores e você tem essas escravas estrangeiras no Rio de Janeiro. E você tem toda essa ideia do tráfico, de que essas mulheres estão sendo traficadas, estão sendo enganadas. Isso é sempre uma questão que me aguçou muito a curiosidade, porque tanto naquela época como agora, você tem uma difusão muito grande na imprensa do que está acontecendo. Quer dizer, lógico que essas mulheres que estão indo, por promessas de casamento ou não, elas sabem do que está acontecendo. Qual é o limite entre saber o que está acontecendo e ter uma outra opção naquele momento? Todo mundo já viajou para fora hoje em dia, entrando por Portugal ou pela Espanha, e esteve sentada do lado de mulheres que, na hora que chegou na imigração, aqueles homens passam e aquelas mulheres ficam esperando. Exato. Eu mesma, há 2 anos atrás, para entrar em Portugal, uma mulher sozinha, diretora de uma instituição pública, o agente da imigração falou: a senhora dirige um arquivo no Brasil? Conhece arquivos em Portugal? Eu falei: claro, sítios. Mesmo eu estando com uma carta do governo português me convidando, quer dizer, era uma mulher sozinha. Isso é século XXI. Quer dizer, então eu fico muito... essa ideia de que existe um tráfico, mas o que os governos efetivamente estão fazendo para não deixarem essas mulheres irem, principalmente para garantir um trabalho digno, mesmo que seja na prostituição, com uma agenda própria? Na questão do tráfico, existe uma ação. Eu diria, inclusive, que a Polícia Federal ela atua muito no tráfico internacional. Na minha pesquisa, eu passei 2 anos pesquisando para o meu filme, eu fiquei, aliás, bem impressionado com a ação da Polícia Federal. Agora, é uma questão até meio complexa, porque se você pega uma jovem, eu diria de 18, 20, 25 anos,